Eu sou Jesué da Silva Andrade e esse é mais um estudo bíblico. Nós vamos direto para o nosso estudo que já temos feito. Já falamos várias coisas relacionadas ao assunto do namoro. Nós já pensamos, né, com quem namorar, com quem o cristão, né, a história do ficar do cristão, nós já falamos sobre isso. Isso não cabe ao cristão, ao jovem cristão. Cristão não fica, cristão namora e namora para casar. Pelo menos esse deve ser o objetivo, né? Se temos que glorificar a Deus em tudo que fazemos, inclusive no namoro, então o namoro cristão ele deve ser uma coisa séria, uma coisa levada muito a sério pelo jovem. Não pode ser em julgo desigual. Vimos que essa regra é para todo cristão, homem ou mulher, batizado ou não, solteiro ou viúvo, espiritual ou carnal, na comunhão ou não, exerça ministério público ou não, sendo jovem ou velho, sendo filho de presbítero ou não. E vimos o porquê dessa regra, né? Que o julgo desigual levou à destruição da humanidade antediluviana. Ali naquela humanidade antediluviana só sobreviveu por causa da graça de Deus manifesta em Noé e em sua família, ordenando ele a construir a arca. Mas o jugo desigual destruiu a humanidade antediluviana. O jugo desigual quase destruiu a nação de Israel. O jugo desigual feito pelo irmão de Jacó, Esaú, que casou-se com duas cananitas e depois casou com uma ismaelita, tentando resolver o problema, mas isso trouxe mais problemas. Mas no caso, foi da descendência de Esaú que surgiu Amaleque, e Amaleque perseguiu Israel no deserto, e foi um problema para a nação de Israel durante a história dos reis. E no livro de Ester, Amã, Agagita, né, descendente de Agag, que era da linhagem real dos Amalequitas, quase destruiu a nação de Israel. Se não fosse Deus ter intervido através da rainha Ester, né, se você já leu o livro de Ester, você conhece bem essa história, a nação de Israel tinha sido destruída. O jugo desigual destruiu a vida de um homem consagrado a Deus. Então, o jugo desigual do cristão ele vai afetar a sociedade que ele está inserido, ele vai afetar a igreja local onde ele é membro, e ele vai afetar a sua própria vida espiritual, a sua própria consagração a Deus. E a gente vê isso ilustrado nesses 3 exemplos que nós vimos do Velho Testamento. O namoro foi o último tópico que nós falamos. Ele deve visar a pureza. A pureza. Ou seja, não é lícito ao jovem cristão ou à jovem cristã entrar na intimidade com o seu namorado, ter intimidade com o seu namorado ou com a sua namorada antes do casamento. Alguém pode falar assim, mas essa pessoa viveu uma vida assim antes de se converter. O que aconteceu no passado, aconteceu no passado. Mas se você se converteu e você pretende colocar a sua vida dentro do centro da vontade de Deus e ter um casamento realmente abençoado por Deus, realmente dentro da vontade de Deus, você deve esperar o momento certo de você ter intimidade com a sua futura esposa ou com o seu futuro marido, que é depois do casamento, que é dentro do casamento. O namoro cristão ele deve visar a pureza. Alguém já me fez a pergunta sobre o beijo. É uma questão muito individual isso, mas particularmente a palavra de Deus ela ensina que nós não devemos nos abrasar, né, nos arder. E o beijo pode levar jovens a arderem, ou seja, pode levá-los
a inflamar as suas paixões carnais e isso levar a intimidade, que é, nas Escrituras Sagradas, que é a fornicação. E nesse caso aí, tanto o rapaz quanto a moça, e não é só as moças, tanto o rapaz quanto a moça, os dois, estarão pecando contra Deus. Não é pecando contra a igreja não, tá? As pessoas têm essa ideia de pecar contra a igreja. Na minha igreja não pode, na minha igreja pode. Não existe isso. Não existe isso. Quando você peca diretamente contra Deus. O pecado afeta sim o testemunho da igreja local. Deve estar sim na mente e no coração do cristão, agir de maneira que não venha causar escândalo à igreja de Deus, né? E à igreja local, no caso, onde ele é membro, onde ele tem comunhão com seus irmãos em Cristo, claro, sem sombra de dúvida. Mas no caso, o pecado ele é diretamente contra Deus. No caso, afeta o testemunho da igreja local, afeta o testemunho pessoal, mancha a vida e o ministério da pessoa, principalmente o pecado na área sexual, né, que ele traz uma mancha, ele traz uma pecha terrível, tanto para o jovem, para o rapaz, quanto para a moça. Porém, deve ser entendido que o pecado ele é diretamente contra Deus. Você está pecando contra Deus. E talvez a igreja local não fique sabendo daquilo que você tenha praticado lá no secreto, escondido. Você consegue esconder dos pais, dos seus pais. Você consegue esconder da sociedade. Você pode conseguir esconder da igreja local, da liderança da igreja local, mas você não vai esconder isso de Deus. E tenha certeza disso. Mais cedo ou mais tarde, as consequências desse pecado virão sobre a sua vida. Então, isso é sério, isso é coisa muito séria. O pecado é coisa muito séria. O pecado é coisa muito séria. E você pode esconder dos homens, mas você não esconde de Deus. Deus sabe o que você tem feito, o que você pratica com a sua namorada ou com o seu namorado. Então você pode enganar os homens, mas a Deus você não engana. Nós temos considerado estas coisas. É importante a gente destacar aqui. Porque está intimamente ligado, o próximo tópico está intimamente ligado com essa questão da pureza. Mas ela fala do que é o período do namoro. O período do namoro é o período onde um deve observar o outro. O rapaz deve observar a moça e a moça deve observar o rapaz. Um deve observar o outro. Alguém sabiamente já disse que o coração de uma mulher, e não só de uma mulher, né? Mas o coração de um homem, de um rapaz, deve estar tão intimamente conectado com Deus, tão intimamente ligado com Deus, que para alguém encontrá-lo também terá que ter essa conexão, terá que ter essa comunhão com Deus. Isso foi uma palavra muito sábia de alguém que já disse isso. E isso é um fato que resolveria muitos problemas que a gente vê acontecendo, tanto com rapazes e com moças, que muitas das vezes apressam as coisas. Às vezes a moça é uma moça bonita, ou o rapaz é um rapaz bonito,
E o interesse físico, tão somente físico, né, aquela atração física, né, aquela beleza física, o rosto bonito, o corpo bonito, e aquilo desperta curiosidades, desperta imaginações, e muitas das vezes começa-se um relacionamento, um rapaz e uma moça começam a conversar e começa-se um relacionamento, assume-se até um compromisso muitas das vezes sem orar, sem buscar a direção de Deus, e as coisas acontecem muitas das vezes, eles se envolvem, se apaixonam sem ter sem saber se aquilo é realmente a vontade de Deus para suas vidas, e aquilo acaba se tornando vendo a contrair um matrimônio. E aí vem os problemas do matrimônio, dentro do matrimônio, porque não houve oração, não houve um tempo de oração, um tempo de espera, um tempo de observação para se confirmar ou não a vontade de Deus, e o resultado é dificuldades dentro do relacionamento conjugal, dificuldades que levam a divórcios no meio do povo de Deus. Aquilo que não é a vontade de Deus para o servo de Deus, para a serva de Deus, mas por uma falta de prudência, por uma falta de sabedoria lá atrás no período do namoro, então surgem esses problemas dentro do casamento por causa dessa falta de sabedoria. E o namoro, ele é justamente um período onde, depois de orar, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a oração um pouquinho mais em relação à oração mais à frente, mas é necessário a gente enfatizar isso aqui: oração e observação. É necessário os jovens, o rapaz e a moça, observar. Quando a gente fala em observação, por que isso é importante? Porque o que acontece nos nossos dias? Principalmente nos nossos dias, que são dias difíceis, né? Dias onde não só a promiscuidade, né, que é promiscuidade sexual, tem sido amplamente divulgada, e quem pensa o contrário é quadrado, é retrógrado, é antiquado, né? Algo interessante, uma jovem que tenha preocupação de se casar virgem é vista como uma pessoa que vive nas antigas, que é antiquada, né? Um rapaz que procura viver uma vida pura, uma vida casta diante de Deus, né? Muitas das vezes ele é taxado como alguém, ele é taxado até como alguém que não gosta de mulher, né? Eu já vi isso acontecendo. Já vi pais que confessam cristãos preocupados com filhos que estão com 22, 23, 24, 25 anos, mas ainda não namoraram. E eles ainda não namoraram não é porque não apareceu pessoas na vida deles, eles estão em oração, esperando o tempo de Deus em suas vidas. Deus manifestar a sua vontade nas suas vidas em relação a esse assunto. Mas aí esses pais, porque estão preocupados, achando que os filhos, que a filha não gosta de homens, ou que o rapaz não gosta de mulheres. E é algo que preocupa a gente, esses pais com esse tipo de pensamento. Sabe, era para estar orando junto com os filhos, estar apoiando o filho, e muitas das vezes criticam os filhos por causa disso, porque ainda não namoraram. Não é, eu sei de casos assim, a pessoa não namorou ainda, não arrumou a namorada, não é porque não aparece, não.
É porque ele está esperando a vontade de Deus. A moça está esperando a vontade de Deus, o rapaz está esperando a vontade de Deus, está em oração nesse sentido. Então é preocupante a gente ver pessoas que confessam crente, mas com essa mentalidade infantil. Os filhos estão tendo mais maturidade espiritual do que os pais, em alguns casos. Tem o outro lado contrário também, que é os filhos que na sua precipitação, os pais aconselham, oram pelos filhos, aconselham os filhos, mas na sua precipitação entram em relacionamentos que não é da vontade de Deus para suas vidas, e isso acontece em tragédias. E nessa questão do namoro, o que temos observado é que ele é o período onde você vai conhecer a pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida. O cristão tem que entender isso. Casamento é para a vida inteira, é para toda a vida. A gente vai falar mais detalhadamente sobre isso futuramente. Então, o namoro é para você conhecer aquela pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida. Só que no lugar de as pessoas conversarem, como é que a gente conhece as pessoas? É conversando. É conversando. É observando essa pessoa. O comportamento dessa pessoa, a maneira com que essa pessoa vive com as outras lida com as outras pessoas. Só que no lugar de muitos jovens, principalmente devido a essa cultura de tudo pode, tudo é liberado, nada é proibido, né? O jovem pode ter quantas experiências sexuais que ele quiser, a moça também pode ter até com pessoas do mesmo sexo, que isso não tem problema. É esse tipo de cultura que está envenenando a nossa sociedade, e a gente tem visto jovens estragando as suas vidas, muitas das vezes envolvido em relacionamentos perigosos, com pessoas perigosas, sabe? Não só para as suas vidas espirituais, mas para as suas vidas emocionais e até para as suas vidas literal, porque são pessoas violentas, pessoas más, pessoas criminosas, mas por causa dessa cultura do que tudo pode, tudo é liberado, né? E quem pensa de maneira diferente é quadrado, é retrógrado, é preconceituoso, é machista, é sexista, é homofóbico, enfim. O simples ato de você não concordar com uma determinada prática, porque é uma prática nociva para a própria pessoa que vive nessa prática, né, você é taxado como intolerante. E infelizmente os nossos jovens estão inseridos nesse contexto e estão correndo perigos. O pai e a mãe, que deveriam estar ajudando, estar dando suporte a esses filhos, muitas das vezes quem está dando esse suporte aos nossos filhos é o Facebook, é o WhatsApp, é o YouTube, é a televisão, é a escola. Não estou dizendo que você tem que tirar os seus filhos da escola. Eu não estou dizendo que você não pode ter o WhatsApp, ou que você não pode ter o Facebook. O problema não está nessas coisas em si. O problema está na maneira como você usa essas coisas, ou como você não observa, não olha o seu filho usando essas coisas. E nossos filhos estão sendo bombardeados 24 horas por dia por ideologias bizarras. E o resultado disso tem sido tragédias. Quando a gente fala que é o período de um observar o outro, e isso é importante, observar no comportamento social. Como que aquela moça se comporta na sociedade?
como a sociedade a vê. Como a sociedade vê aquele rapaz. O rapaz com que você está namorando, com que você assumiu o compromisso de namoro, a moça com que você assumiu o compromisso, como a sociedade vê, o que as pessoas falam dela. Isso é muito importante, porque é com essa pessoa que você vai casar, é com esse rapaz que você vai casar. Você suportaria viver com uma pessoa que é mal vista pela sociedade, de diversas formas, de diversas maneiras? Porque quando você se casar com ele ou com ela, aí a sociedade vai ver, não é somente ele, mas vai ver você também. Os outros têm a mania de falar, né? Mas eu não me importo com o que os outros falam, com o que os outros deixam de falar. E realmente a gente não deve se preocupar quando a gente está agindo de maneira certa. Porque criticar, as pessoas criticam. Se você faz certo, elas te criticam. Se você faz errado, elas te criticam. Mas nós que somos cristãos, nós devemos fazer o certo. E se formos criticados, que sejamos criticados por fazer o que é certo. Aliás, a própria palavra de Deus, ela nos diz isso, né? O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, fala sobre nós, a primeira ou segunda, agora não lembro o versículo, me veio aqui na mente agora a frase, né? Se padecemos como cristãos, glorifiquemos a Deus. O que é padecer como cristão? Padecendo, vivendo como cristãos, vivendo como seguidores de Cristo, né? Dando testemunho do Senhor Jesus Cristo. Mas é importante sim você preocupar com aquilo que as pessoas falam. Alguém já disse que onde há fumaça, há fogo. Né? E se vem uma determinada informação, mesmo que ela seja exagerada em relação a uma determinada pessoa, a gente deve pelo menos ter o benefício da dúvida e procurar averiguar se aquilo tem uma procedência correta ou não. Mas como é o comportamento? Como você vê o comportamento da pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida na sociedade? Depois de casado, não adianta mais você se preocupar com isso. Qual que é o círculo? Quais os círculos que essa pessoa frequenta? Quais os ambientes que essa pessoa frequenta? São ambientes que cabe realmente um cristão? Os ambientes que ela gosta, que ela frequenta, são ambientes que realmente é compatível com a vida e com a fé cristã? O comportamento profissional. Qual é o comportamento dessa pessoa na profissão que ela exerce? Como que ela se relaciona com o seu patrão? Como ela se relaciona com os subordinados a ela? Como ela se relaciona com os superiores a ela? Ah, mas alguém costuma dizer assim, mas isso é um problema meu. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas a pessoa com quem você vai casar tem sim. Ela vai fazer parte da sua vida. Você vai fazer parte da vida dela. O seu comportamento no trabalho vai influenciar a vida dela. O comportamento dela no trabalho vai influenciar a sua vida. Para quem que o patrão vai ligar quando a pessoa faltar do serviço? Para quem que o patrão, o colega de trabalho vai ligar quando ela acontecer alguma coisa no serviço, ela se machucar ou adoecer no serviço? É para quem? E assim por diante. Isso é fundamental. Então, e a maneira com que essa pessoa lida com o seu patrão, ou lida com o seu subordinado, essa maneira vai afetar, sim, o seu casamento. Como que essa pessoa lida, né, com o dinheiro? É uma pessoa econômica?
Isso aqui é importante a gente destacar, né? Porque tem os extremos. Tem aquela pessoa que é mão aberta demais, gastão. E isso vai afetar o casamento. Tem aquela pessoa que é o que eles chamam mão de vaca, né? Pão duro, aquela pessoa que é extremamente mesquinha, né? Pessoa extremamente mesquinha, que faz conta de tudo, nos mínimos detalhes, e gosta de fazer tempestade. Quando o assunto é dinheiro, gosta de fazer tempestade em copo d'água. É um problema dentro de um relacionamento, dentro de um casamento. E precisa-se haver um equilíbrio, principalmente em tempos difíceis, saber o que realmente é o essencial e o que realmente é supérfluo. Ter sabedoria, e tudo isso pode ser já observado dentro desse período chamado período do namoro, tanto o rapaz quanto a moça. É alguém que vai somar com você, ou é alguém que vai subtrair? E algo que me preocupa, né, principalmente nos dias de hoje, tanto o homem quanto a mulher. O homem trabalha, o dinheiro é dele. A mulher trabalha, o dinheiro é dela. E há sempre conflitos quando a questão das despesas, porque no relacionamento vai haver despesas. E sempre quando há esse problema, né, onde o homem vai precisar que a mulher ajude em alguma coisa, ou a mulher vai precisar que o homem ajude em alguma coisa, mas o dinheiro é dela e o dinheiro é dele, e vai haver aquele conflito, e conflitos sérios. Dentro de um casamento, o que o homem ganha e o que a mulher ganha é do casal. O homem, ele é o cabeça do lar, a mulher é a adjuntora. Isso é um princípio bíblico, mas deve-se entender que aquilo é do casal, e aquilo visa o bem-estar da família. Da família. Não visa o bem-estar dos meus caprichos. Caprichos que talvez eu tinha na minha época de solteiro, mas agora eu sou casado. Mas muitos jovens não observam isso. Não olham isso, não olham as deficiências que o outro tem durante esse período. E muitas das vezes se casam. E entra dentro de um casamento com essas dificuldades. E isso traz problemas sérios para dentro do casamento. Existe aquele que gasta mais do que ganha. Existe aquele que faz conta de pouca coisa, e pouca coisa é motivo de discussão, motivo de brigas, e brigas sérias, e assim por diante. Tudo isso pode ser evitado se houver essa observação durante o namoro. No comportamento familiar, isso aqui é fundamental. Comportamento familiar. Por quê? É até uma piada, né? Isso é até uma piada que o Cláudio Duarte faz. Eu não vi ele falando essa palestra, essa piada, me mandaram essa mensagem, mas realmente é um fato isso. Uma jovem chegou para o seu líder religioso e falou para o seu líder religioso, elogiando o seu namorado, né, que ele era um rapaz muito bom, abençoado, não faltava de nenhum dos trabalhos da sua igreja, e que esse rapaz, ele era dedicado, ele era consagrado, ele era um homem de oração. Aí o líder religioso falou: que bom, que bom. Mas ela falou: mas ele tem um defeito. Aí o líder perguntou: que defeito? Todo dia ele dá uma coça na mãe dele. Aí o líder: é. E o que eu devo fazer? O líder virou para ela e disse: casa com ele o mais depressa possível. Ela falou: mas por que eu tenho que casar com ele? É para poupar a mãe dele. A mãe dele já está cansada de apanhar, e você vai entrar na fila. Você vai entrar no lugar da mãe dele.
Mas é verdade. É algo que as pessoas riem, mas isso é verdade. O comportamento que a moça tem junto ao seu pai e sua mãe é o comportamento que ela vai ter com você, na sua família, no seu casamento. O comportamento que o rapaz tem junto ao pai dele e à mãe dele e aos irmãos dele é o comportamento que ele vai ter com você. Se o rapaz ele não respeita a mãe dele e o pai dele, ele vai respeitar você? Né? Que foi quem trouxe ele ao mundo, ou trouxe ela ao mundo, é quem cuidou, é quem alimentou, é quem vestiu, é quem passou noites de sono acordado, é quem sofreu quando aquela pessoa adoeceu, quando em algum momento da vida, da sua infância, ela correu risco de vida, risco de morte. Eles sofreram, choraram, angustiaram, né? E agora ela tá grande e ela não respeita, não honra o pai e a mãe, ela vai honrar você? Eu me lembro, isso é um fato que aconteceu, eu me lembro. Eu tinha me casado, passou-se mais ou menos 3 anos, 3 a 4 anos. Né? Quando eu estava namorando, eu trabalhei com um rapaz numa fábrica aqui em Manhuaçu. E a gente casou, ele casou com a namorada dele e eu com a minha esposa, que é a Claudete. A gente casou mais ou menos na mesma época. Aí eu saí dessa empresa, ele também saiu, passamos mais ou menos 3 a 4 anos, nós nos encontramos. E eu perguntei, e aí, como é que tá? Como é que tá o casamento? Ele virou, que casamento? O casamento meu acabou, não fiquei 1 ano casado. E você? Falei, graças a Deus, estou casado. E graças a Deus nós já vamos para 17 anos de casado. Aí eu mais a Claudete. Mas nessa época eu ia fazer 4 anos de casado. Falei com ele, eu já vou fazer 4 anos de casado. Ele falou assim, rapaz, que bom. Eu infelizmente não deu certo. Falei, mas por quê? O que aconteceu? Aí ele me disse, esse rapaz me disse, a minha esposa era uma mulher muito, a expressão que ele usou, né, muito barraqueira, fazia escândalo no meio da rua por causa de qualquer coisa, fazia a gente me fez passar vergonha. Ela me fez passar vergonha uma vez, eu avisei ela, segunda vez eu falei com ela que não ia tolerar, terceira, na terceira vez não deu certo, ela tornou a fazer novamente e aí a gente divorciou, a gente separou. Aí eu perguntei a ele, deixa eu te perguntar, durante o namoro ela nunca fez barraco com você, não? Ele virou para não, comigo não. Eu falei, não, nunca fez? Aí no casamento ela fez? Sim. Eu falei assim, mas e com os pais dela? Com os pais dela, com a mãe dela, com o pai dela, direto ela fazia barraco. Entendeu? Então observa durante o período do namoro, observa como é o comportamento da pessoa com o pai, com a mãe. Porque aquele mesmo comportamento que ele vai ter com o pai, com a mãe, é o mesmo comportamento que ele vai ter com você, dentro do casamento de vocês dois. Então se ele não honra o pai e a mãe, se ele não respeita o pai e a mãe, ele não vai, ou ela não vai te respeitar. Por isso que o namoro, o rapaz e a moça devem, é nesse sentido que a gente está falando, nesse sentido de observarem um ao outro. Então é essencial isso, essa observação. No comportamento pessoal. No comportamento pessoal. Como é o comportamento pessoal dessa pessoa? Como que ela lida? Porque todos nós temos os nossos conflitos. Temos os nossos sonhos, né? Temos as nossas qualidades, mas temos também os nossos defeitos, temos os nossos conflitos internos. E todos nós somos seres complexos, mas cada um de nós lidamos de maneiras diferentes com toda essa complexidade. Mas isso é um fato, se essa pessoa não sabe gerenciar os seus próprios sentimentos, os seus próprios conflitos, as suas próprias dificuldades pessoais, ela vai ter problema também em gerenciar
em gerenciar esses conflitos, que aí não serão só os conflitos dela, mas serão os conflitos de outra pessoa. Serão os conflitos do seu marido ou os conflitos da sua esposa. E os conflitos que acontecerá dentro do casamento quando vier os filhos, por exemplo. Se ele não sabe lidar com seus próprios problemas, com suas próprias dificuldades, com seus próprios conflitos pessoais, como é que ele vai lidar com os conflitos pessoais que sobrevirão sobre os seus filhos? E a grande questão aqui, quando a gente fala nessa questão do comportamento pessoal, é como essa pessoa gere, lida e aprende. Porque todos nós somos falhos. Não é que você vai encontrar uma pessoa perfeita. Não é isso. Quando a gente fala de observação, mas essa pessoa realmente, ela reconhece as suas falhas, ela reconhece os seus fracassos, ela reconhece as suas limitações, ela está disposta a melhorar, a se tornar uma pessoa melhor, ela está disposta a aceitar ajuda para se tornar uma pessoa melhor, ela aceita ser ajudada. Mas tudo isso é observado durante esse período que as pessoas chamam de período de diversão, e não é diversão, é coisa séria. É coisa onde você vai observar o comportamento do outro em cada uma dessas áreas e você vai avaliar, vai colocar na balança. Realmente, essa pessoa terá como eu conviver com ela debaixo do mesmo teto durante o resto da minha vida? Eu conseguirei fazer isso? Mas a resposta a essa pergunta vai depender dessa observação. O grande problema de hoje, o grande problema dos nossos dias, por causa da chamada liberação sexual, por causa do tudo pode, nada é proibido, pode-se tudo. Os jovens, no lugar de se observarem, que era o período que era para eles se observarem, para se conhecerem, se realmente aquela pessoa, ele vai poder conviver com ela o resto da sua vida, o que acontece? Passam-se tendo experiências físicas, né? A prática sexual, aí acontece que se apaixona, e a paixão, embora ela é muito útil durante o casamento, né? A gente não está demonizando aqui a paixão, e isso é um outro assunto, né? As diferentes os sentimentos que são confundidos, né? Amor, amizade, o amor, a amizade e a paixão são confundidos. Essa que chamam de amor hoje, na realidade não é amor, isso é paixão doentia, que faz a pessoa ficar cega e ver o outro como um objeto, né, como uma posse, ser extremamente possessivo, e ver a pessoa como um objeto, e aquilo cega. Às vezes a pessoa tem 1001 defeitos, mas ele não enxerga os defeitos. Aí assume-se um compromisso com aquela pessoa, namoram, em determinado tempo se casam, mas aí é durante o casamento, a união matrimonial, é que a máscara vai cair, é que vai ser manifestado esses defeitos. E é interessante que por causa da paixão, às vezes a pessoa esconde, ela não é sincera com a outra pessoa e também não é sincera consigo mesma, porque ela não quer melhorar. Porque o fato da pessoa reconhecer os seus próprios limites, as suas próprias falhas, as suas próprias fraquezas, os seus próprios defeitos, é o primeiro passo para ela melhorar como pessoa. Mas ela não quer. Mas ela gosta do outro no sentido da paixão, né?
ela quer ter aquela outra pessoa na sua vida. E o que ela faz? Ela nega os seus próprios defeitos, não procura melhorar, fica cega em relação aos defeitos da outra pessoa, promete mundos e fundos para aquela outra pessoa, mas aí vem o casamento. E aí as máscaras caem. E o resultado vai ser, quando não acontece coisa pior, vai ser o fatídico divórcio. Pessoas que se uniram em matrimônio, como diz o texto bíblico, né, foram ligados, foram colados, separam, e essa separação vai trazer feridas terríveis para a vida dos dois, feridas que não serão consertadas, vai levar essas feridas para o resto da vida. Isso sem falar que os filhos que virem desse casamento também sofrerão. É interessante que quando o Senhor Jesus Cristo trata da questão do divórcio, logo depois ele vai pegar uma criança, né, vai colocar em seu colo e vai abençoar aquela criança e vai falar, né, se alguém quiser entrar no reino de Deus, seja como esta criança. Mas é interessante você observar isso, embora tenha a lição ali, né, da necessidade da pessoa se tornar um dependente, depender-se de Deus para tudo, como uma criança é dependente dos pais para tudo. E essa ideia ali não é no sentido de que nós temos que voltar a ter uma mente de criança, não é nesse sentido, mas no sentido de dependência. Uma criança confia cegamente no pai, né? Ela sobe num lugar alto e pula, porque ela sabe que o pai irá segurá-la. Confiança, ela confia no pai. Assim o ser humano precisa confiar em Deus, e é a lição que o texto ali ensina. Mas a questão é que, por que o Senhor Jesus Cristo vai abençoar as crianças? É porque são as crianças, os filhos, é que são os mais prejudicados no processo do divórcio dos pais. Às vezes por questões egoístas acontece o divórcio, né? Por causa de questões de orgulho. O homem não dá o braço a torcer, a mulher não dá o braço a torcer, não consegue chegar num consenso, não consegue chegar em um acordo. Aí vem o divórcio, e quem vai sofrer é os filhos, que não tem nada a ver. Eles não têm nada a ver com o problema dos pais. E muitas das vezes os filhos acham que os pais estão se separando é por causa deles. Eles são as vítimas. Os que mais sofrem no divórcio, mas é os que se sentem culpados. São traumatizados, os filhos são traumatizados por causa da separação dos pais. Então, no caso, tudo isso pode e deve ser evitado se houver essa atitude de observação. Observa a pessoa com quem você namora. Como é o comportamento social? Como é o comportamento profissional? Como é o comportamento financeiro? Como é o comportamento familiar dessa pessoa? Como é o comportamento pessoal? Não é que ao essa pessoa mostrar ter falhas, não é que isso irá desqualificá-la para ser o seu companheiro ou a sua companheira, mas a questão é como ela lida com essas falhas. Ela está disposta a melhorar? Você está disposto a melhorar? E um casamento é isso. É um ajudando o outro a melhorar. Só que o que muitas das vezes acontece é que tanto o homem quanto a mulher usa os defeitos do outro como armas para atacarem um ao outro, não para ajudarem um ao outro. No caso, a mulher tem as suas qualidades, o homem tem as suas qualidades, o homem tem os seus defeitos, a mulher tem os seus defeitos. E no caso, o homem deve pegar as suas qualidades e trabalhar os defeitos da mulher pelas suas qualidades, e a mulher, o homem, trabalhar
com as suas qualidades, os defeitos do homem para melhorá-lo. E à medida que ele vai ajudar a sua esposa a melhorar e a esposa dele vai ajudá-lo a melhorar, os dois vão construindo um casamento sólido, bem alicerçado, bem fundamentado, principalmente em Deus. E quando não há, se você observa essas falhas durante o namoro, e essa pessoa com quem você está namorando não quer mudar, não quer melhorar, é sinal que a coisa não deve acontecer. Às vezes a pessoa ora, Senhor, me mostra se é a sua vontade. E Deus está mostrando claramente, né? Porque a pessoa falha, mas ela não melhora. Ela não procura se corrigir, ela não procura se consertar. Ela não procura ser uma pessoa melhor em cada uma dessas áreas. E você tema e você insiste, com certeza, com toda certeza, você vai entrar num problema sério dentro do seu casamento. Eu já vi casos, né? Eu casei com fulano porque eu achei que ele ia melhorar. E não acontece. Por quê? Porque se essa mudança não aconteceu, e essa mudança não tem que acontecer com aquela proposta, né? Por você. Ela tem que acontecer porque essa pessoa precisa entender que por causa de Deus, da vontade de Deus para a sua vida, ele precisa melhorar. Ele precisa ser uma pessoa melhor. Mas enfim, namoro é um período onde você deve observar o outro. Senta com o seu namorado, senta com a sua namorada, conversem, sejam francos, né? Orem sim, deve orar sim, com toda certeza. A gente vai falar sobre essa questão da oração mais à frente. Mas orem sim, com toda certeza, mas observe. Ao observar os defeitos, as falhas, as limitações daquela pessoa, e o problema ao ser levantado, essa pessoa manifesta desejo de mudança, de melhorar, de aprimorar-se ou não. E cuidado, quando essa pessoa mostra-se hostil, né? Mostra-se hostil, não quer, destacando claramente que ela não tem interesse, que ela não tem nenhuma preocupação em mudar, em melhorar. É sinal de que se você seguir com esse relacionamento, com esse compromisso, você vai entrar dentro de um casamento e vai ter problemas para o resto da sua vida dentro desse casamento. Observe. E aliás, dois cristãos, duas pessoas que nasceram de novo, não vai estar se prendendo a um julgo desigual ao se casarem. Mas se houver essa incompatibilidade, né, porque talvez o rapaz aspira, um exemplo, ele aspira à obra missionária, a moça não. Ou a moça aspira à obra missionária, o rapaz não. Vai haver problemas, vai haver conflitos, vai haver frustrações, tanto na vida desse rapaz quanto na vida dessa moça. Então, qual que é a prioridade do rapaz? Qual que é a prioridade da moça? Qual lugar tem a palavra de Deus na vida e no coração dessa moça? Qual lugar tem a palavra de Deus na vida e no coração desse rapaz? Como é o relacionamento dessa moça com a igreja local? Qual é o relacionamento desse rapaz com a igreja local onde eles estão inseridos? Tudo isso deve ser feito nesse período, no período do namoro. Porque depois do casamento não adianta. Casado é até a morte.
O Senhor Jesus Cristo ele é claro em dizer, né? O que Deus uniu, não separe o homem. Mas isso é para uma outra oportunidade, isso é para uma outra hora, quando a gente tratar da questão do casamento e divórcio. Mas esperamos que Deus continue abençoando ricamente a sua vida. Vamos terminar aqui o nosso estudo de hoje. Mas o que é o namoro? Namoro é um período onde o rapaz deve observar a moça e a moça deve observar o rapaz, para ter a certeza, isso tudo em oração, pedindo sabedoria a Deus. Não tome atitude precipitada. Talvez você identifique um defeito no rapaz com quem você namora, ou você identifique um defeito ou uma limitação na moça em que você namora. Não tome atitude precipitada. Ore, peça sabedoria a Deus, fala com Deus, fala: Senhor, fulano ou fulana tem essa limitação, tem esse defeito. Eu também tenho, Senhor. Como o Senhor tem me ajudado a melhorar? Ajude ele a melhorar. E o que eu posso fazer para ajudá-lo? Aliás, esse é o tipo de oração que você não vai ter que fazer só durante o namoro, mas durante dentro do casamento, né? Tanto o homem quanto a mulher deve sempre estar orando. O homem, o marido pela esposa, a esposa pelo marido, sempre orando: Senhor, o que eu devo fazer para ajudar a minha esposa? E a esposa: Senhor, o que eu devo fazer para ajudar o meu marido? Aliás, o sucesso de um casamento diante de Deus é o homem orar pela esposa e a esposa orar pelo marido. Alguém já disse, né, que casal que ora junto, casal que ora unido, permanece unido. Que Deus assim nos abençoe, que a sua palavra continue falando aos nossos corações, e entenda isso. Namoro é um período onde um deve observar o outro, para se ter a plena convicção se aquela pessoa é aquela pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Tchau, tchau.